E aí, turma, tudo bem com vocês? Como a gente sempre fala aqui, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é isso? Eu espero que todos estejam bem. Então, galera, nós já estamos aí na nossa lição de número 10 e eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e refletissem todas as lições dadas até aqui. E todas essas lições, elas nos levam a ser crentes diferentes no nosso modo de pensar, agir, falar entre nossos amigos, entre os nossos familiares e as pessoas que nos cercam. Na lição de hoje, nós reforçaremos um pouco mais o nosso aprendizado, entendendo que Deus está no controle das nossas vidas e que, acima de tudo, nos deixou pessoas que exercem autoridade sobre nós. Então, portanto, nosso tema da nossa lição será: faça a sua parte. Nossa base bíblica será lá em Romanos 13, de 1 a 7. E só para lembrar, não é muito pedir novamente, né, para você reservar um local aí silencioso, ter em mãos a sua Bíblia, papel, caneta ou lápis, para você anotar o que for necessário. Antes da gente começar, nós vamos então orar e a gente vai começar um pouquinho diferente. Vamos fazer uma oração que Jesus nos ensinou a orar. Aqueles que ainda não sabem, podem depois aí pedir para o papai e a mamãe estar também junto com vocês fazendo essa oração, tá joia? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Antes de irmos para a leitura do nosso texto base, eu gostaria de iniciar vendo aí quem reconhece as placas a seguir. Então, você reconhece essas placas? Vamos lá então, né? Olha aí a primeira placa, essa é fácil, não é mesmo? Essa placa aí, ela tá falando o que então, gente? A velocidade máxima. E aí, a velocidade máxima, nesse caso, 80 quilômetros por hora. A segunda placa, ela está nos dizendo aí que é proibido buzinar. A terceira placa, essa placa aí, ela faz algumas pessoas errarem até na prova quando vão tirar aí a sua carteira de trânsito, né? Essa primeira placa que está aí nessa terceira figurinha aí, ela diz aí que é proibido estacionar. E a segunda ao lado, que é muito parecida, ela nos diz que é proibido estacionar, proibido parar e estacionar, tá? É as duas coisas. Uma fala que é proibido estacionar, e a outra é proibido parar e estacionar. A terceira placa aí é travessia na faixa. E esta é uma placa que a gente conhece muito aqui em Brasília, não é mesmo? A próxima placa é atenção, semáforo. Não é mesmo? Está falando que à frente vai ter um semáforo. E isso daí é a placa que nos diz isso. A sexta e última placa está nos falando então que é proibido. Proibido o que, galera? Proibido virar à direita. Bacana, gente. Então, gente, todas essas placas nos servem para dizer algo. E quando não as obedecemos, podemos então causar problemas que não, se você for pensar bem, pode ser um pequeno ou um grande problema, ou até mesmo tragédias. Pois bem, nossa aula de hoje nos leva a compreendermos e entendermos o papel das autoridades que, assim como o exemplo das placas, que são leis estabelecidas para o trânsito, ao não obedecê-las, ou seja, ao não obedecer às autoridades, nós estaremos em desobediência
primeiramente a Deus. Nós vamos então lermos neste momento o nosso texto base lá em Romanos 13, de 1 a 7. Vou dar aí um tempinho para você abrir a sua Bíblia, ou até mesmo se você estiver aí no computador, eu creio que dá para você acompanhar com a gente aí na tela a leitura de Romanos 13, de 1 a 7, que será a nossa leitura base. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Obrigado, Bruna. Se nós formos observar, meus queridos, com cuidado, nós podemos extrair 4 grandes verdades já nos versículos de número 1 e 2, sobre as autoridades e a importância de conhecê-las. Quais são então estas verdades? Vamos ver. Quais são então essas verdades? A primeira grande verdade: toda autoridade vem de Deus. A segunda grande verdade: toda autoridade foi por ele estabelecida. A terceira: quem for contra essas autoridades está sendo contra Deus. E a quarta e última verdade que a gente vê aí: os que insistem em desobedecer às autoridades, trazem condenação sobre si mesmos. Meus queridos, diante do esforço, eu gostaria de pedir a sua ajuda para encontrar o que cada uma dessas autoridades fazem de acordo com seus papéis. No nosso próximo slide, nós vamos ter então algumas autoridades e você vai aí, juntamente comigo, definir aí o que essa autoridade faz, qual é o papel dela na sociedade. Vamos lá? Vamos lá então, galera. Quem são as autoridades que estão aqui abaixo? Olha aí, a primeira autoridade que nós vimos aí, então, é o professor. A segunda autoridade são os nossos pais, não é mesmo? Olha aí o casal de pais, não é mesmo? A próxima autoridade aí são os nossos líderes. Eu coloquei até um exemplo aí, vocês conhecem quem é esse pastor? Esse é o pastor Romildo. Então nós podemos incluir aí os nossos líderes. A quarta autoridade aí, um árbitro de futebol. E a nossa quinta e última autoridade, um policial, ou um policial de trânsito, assim como você queira aí colocar. Bacana, vamos então fazer as associações. Quais são as funções de cada uma dessas autoridades? Olha aí, eu vou dar um tempinho para você poder fazer uma leitura, tá joia? Das 5 funções aí que vocês estão vendo. Nós temos aí então 5 funções e cada uma dessas funções estão ligadas a uma dessas autoridades. Beleza? Olha, então vamos lá. A nossa primeira autoridade então é a professora. Qual é a finalidade de uma professora? Vamos junto comigo aí fazer essa associação? Então a professora ela é então o quê? Responsável pelos alunos e pelo ensino.
responsável pelos alunos e pelo ensino. Os nossos pais, qual é a responsabilidade do pai, galera? Tá fácil, né, gente? Responsável por cuidar da casa e da família. Legal. A responsabilidade dos pastores ou dos nossos líderes. Qual é a responsabilidade deles, galera? Eles são responsáveis, então, por cuidar do templo e pelas pessoas da igreja. Não é isso mesmo? Legal. O árbitro de futebol, ele é responsável por cuidar dos atletas e pelo bom andamento do jogo. Nosso último policial, ele então é responsável por cuidar do trânsito e da segurança das pessoas. Legal. Isso é muito joia. Olha aí. Então, turma, nós já descobrimos o que algumas autoridades fazem no nosso dia a dia. E eu gostaria ainda de ver com vocês outros destaques encontrados no texto de Romanos 13. Acompanhe aí comigo. Continuando então aí no nosso texto, galera, nós vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos encontrar outras verdades que esse texto vai nos dizer. Já lá no versículo 3, olha só, uma verdade que nos deixa muito claro aí. Se nós fizermos o bem, nós não precisamos temer as autoridades. Não tem por que eu temer as autoridades se eu estou fazendo o bem. No versículo 4, olha aí. As autoridades são ministros de Deus para o nosso bem. Elas estão aí para nos ajudar. Foi por isso que Deus as instituiu. Ainda no versículo 4, a parte B, aí sim, se você fizer algo errado ou algo mal, aí sim você vai ser punido. No versículo 5, nós devemos estar sujeitos a ela, por dever de consciência. Na nossa consciência, aí sim você tem que estar tendo esse temor, mas por sua consciência, não por medo, eu tenho medo das autoridades. Não, se eu não estou fazendo nada errado, eu não devo temer estas autoridades. Você deve então entender esses conceitos e verdades. Quando a gente deu os exemplos lá das autoridades, você viu que cada uma dessas autoridades tem a sua função. E a gente vai então neste momento explorar um pouquinho mais uma destas autoridades que é de suma importância para a minha vida, para a sua vida, para o nosso crescimento, que é a autoridade dos nossos pais. Vamos lá então compreendermos um pouquinho mais a autoridade que os nossos pais exercem sobre as nossas vidas.
Como eu falei para vocês, o exemplo que nós vamos deixar aqui prático é os professores, mas a gente pode então estar estendendo isso para os nossos líderes. Professores e líderes, o melhor é obedecer. Olha aí, o nosso texto lá em Hebreus 13, 17 diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isto não seria proveitoso para vocês. Olha então, o exemplo do texto nos deixa bem claro aí que a gente deve obedecer os nossos líderes, e aí no caso específico, os nossos professores. Eu gostaria que vocês observassem bem algumas ações, algumas questões práticas que acontecem aí com os professores, e eu queria que vocês me ajudassem aí a entender o que essas figuras trazem na sua mente, se você já observou isso acontecendo. Beleza? Vamos lá então para o nosso próximo slide. A gente vai entender aí se você já viu em algum momento alguma dessas atitudes acontecendo. Bacana? Vamos lá? E aí? E aí, galera? Você já viu alguma dessas cenas? Espero que você só tenha visto uma cena dessa e não participado. Olha aí, a nossa primeira figura aí tá falando aí daquele aluno que gosta de ficar conversando. Isso atrapalha o colega e é uma falta de educação com a professora e a autoridade dela naquele momento. Olha a segunda figura aí, aquele aluno que gosta só de ficar brincando, ao invés de fazer a sua tarefa, ele encontra motivo em tudo para ficar brincando, tirando a atenção dele e dos outros colegas. Nossa terceira figura diz aí respeito à cola. E aí eu quero colocar uma observação no meu ponto de vista, não só aquele que cola, mas aquele que também está fornecendo essa cola. Os dois, para mim, eu vejo como sendo fazendo algo errado, né, para o seu estudo, né, para o seu crescimento. Aquela pessoa que cola não merece estar ali nesse momento fazendo isso, porque é algo que o seu futuro ele vai ser cobrado nesse sentido, de algo que ele acabou não fazendo bem. Ele acabou aproveitando de uma outra pessoa para aprender sobre aquele conteúdo. É um desrespeito aí à autoridade do professor também neste momento. A quarta figura aí, nós vemos aí uma criança gritando, e a gente poderia colocar aí como sendo algo que acontece. Eu creio que você já viu isso na sala de aula. Isso não deveria acontecer, é um desrespeito à autoridade do professor. A nossa última gravurazinha aí, e aí, gente, vocês já viram isso acontecer em sala de aula? A professora aí está quase pedindo socorro, né? Porque a turma está aí aprontando tudo que não deve, né? E isso daí, infelizmente, são cenas que a gente observa em algumas escolas, isso acaba acontecendo. É um total desrespeito ao professor que está ali passando os ensinamentos a estes alunos. Gente, quem é que vai sair perdendo com isso? Com essas atitudes? Esses são alguns exemplos que você pode estar vendo aqui em tela agora, e talvez você vai ter outros aí para poder deixar como exemplos de desobediências que são causadas dentro de uma sala de aula. E aí a gente pode estender isso para outros líderes. E analisem comigo aqui, quando isso acontece, nós estamos pecando. Isso vai trazer consequências para a gente no momento e no futuro. Você vai ter consequências dessas ações. Se quem estiver fazendo isso não se endireitar, vai levar realmente a grandes derrotas aí no futuro. Então, com isso a gente espera que você possa fazer diferença, possa ser
um crente que venha realmente dar testemunho do Senhor ali, obedecendo a pessoa que está à sua frente ali naquele momento, a autoridade que estiver na sua frente. E no nosso exemplo aqui, a professora. Gente, diante disso, o que nós devemos fazer? O que nós devemos, qual deve ser a nossa mudança diante de tudo o que a gente viu até aqui? Eu devo fazer o que diante disso? Nós iremos então já na nosso próximo slide aí, a gente está caminhando para finalizar a nossa aula e a gente vai tirar algumas questões práticas para o nosso dia a dia, para que a gente possa ajudar as nossas autoridades. Então, o que eu devo fazer? O que eu vou fazer agora, diante de tudo que eu acabei de ouvir aqui? Eu devo fazer a minha parte. Esse foi o nosso tema lá da lição, né? O que eu posso fazer? E diante disso, eu tenho que fazer a minha parte, que é obedecer. Quando eu e você entendemos a importância de obedecer às autoridades, Deus colocou na minha vida e na sua, nossas vidas vão ser diferentes. Eu quero deixar para vocês alguns exemplos de autoridades, de algumas leis que, se eu e você entendermos que nós devemos respeitá-los, a nossa vida vai ser diferente. E eu queria que você pudesse estar assinalando aí na folhazinha que a gente pediu para você estar separando, o que eu tenho feito aí para que essas autoridades façam a função que elas têm que fazer na minha vida e que eu possa aceitar isso de bom grado. Então tá aí, pais, pastor, professores, líderes da igreja, as leis de trânsito, leis civis, aí eu coloquei como exemplo aí uso dos bens públicos, metrô, ônibus, uma lixeira. Quando eu não jogo lixo em lixeira, será que eu estou indo de confronto com alguma lei? Com certeza. Então, se as leis existem, nós temos que cumprir essas leis. Eu vou pedir então para você dar uma olhada nestas autoridades, nessas leis que estão aí, e para você ver aonde você está sendo falho. Você dá uma riscadinha e fala: Senhor, me ajuda a entender melhor essas autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida, que elas possam fazer realmente diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu lado. Para nós encerrarmos a nossa lição, eu vou pedir para que você, quando você estiver orando, que você lembre de colocar as nossas autoridades diante do nosso Deus, até porque esta é uma ordenança que nós vamos poder encontrar lá em 1 Timóteo 2, dos versículos 1 a 3, que eu vou ler com vocês antes da gente estar orando. Antes de nós orarmos, então, eu gostaria de ler com vocês lá 1 Timóteo 2, de 1 a 3, que fala o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Ore comigo nesse momento. Deus, obrigado por tua bondade em nossas vidas. Obrigado, Pai, por colocar ao nosso dispor as autoridades. E entre essas autoridades, ó Pai, nós queremos colocar nossos pais diante de Ti, ó Deus, que são as maiores autoridades que o Senhor colocou em nossas vidas, ó Deus. Guarde-nos, ó Pai, nos abençoe, nos dê força, para que cada dia possamos entender melhor, ó Deus, o papel das autoridades nas nossas vidas. Deus de amor, fique conosco, Pai, nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, ó Deus. É o que nós pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de semana.
Até a próxima. Aproveite aí uma historinha que nós vamos ter aí no nosso último slide, um quadrinho para você ver se isso daí acontece ou não aí nas nossas cidades. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.